você encontrar lá expressões como: o Espírito de Deus desceu, o Espírito de Deus se apoderou de. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha em situações específicas, para momentos específicos, e depois ia embora. É por isso que Elias enfrenta os profetas de Baal e depois corre de Jezabel. Agora, nos dias de Jesus, eles viveram a dispensação do entre. Jesus estava sempre entre eles. Era tão bom ter Jesus entre eles, que um dia alguém chegou e disse assim: os teus discípulos não oram nem jejuam. Jesus disse: eles não precisam. Mas não precisa como? Enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas quando eu for para o Pai, eles jejuarão. Então Jesus está entre, é muito agradável. Porque se Jesus está entre, não precisa trabalhar, que ele multiplica pão e peixe. Se Jesus está entre, ninguém morre afogado, porque ele faz caminhar sobre as águas. Se Jesus está entre, ninguém fica possesso, porque ele repreende os demônios. Se Jesus está entre, crianças não ficam rebeldes, porque ele abençoa. Não precisa orar, não precisa jejuar, porque Jesus cuida de tudo. Mas Jesus não está entre. Jesus foi para o céu. E aí nós chegamos na terceira dispensação da comunhão de Deus com o homem, que eu considero a mais extraordinária. Jesus, o Espírito Santo não está sobre nós, o Espírito Santo não está entre nós, o Espírito Santo está em nós. Onde você chegar, o Espírito Santo está contigo. Você pode chegar nos edifícios luxuosos de Manhattan, o Espírito Santo está em você. Você pode ir para as aldeias desertas da África, da Ásia, da América Central, e o Espírito Santo está em você. Você está no volante do ônibus, do caminhão, e o Espírito Santo está em você. Você está num escritório luxuoso de uma grande companhia, e o Espírito Santo está em você. Você está cantando, e o Espírito Santo está em você. E se o demônio se manifestar, o Espírito Santo está em você. Olha, você devia aplaudir ao Senhor por isso. A maior dádiva da graça, depois do perdão dos pecados, é o Espírito Santo morando em nós. É extraordinário isso. Deixa eu lhe contar uma experiência. Outro dia eu estava numa crise, uma luta violenta, coração travou, eu disse para mim mesmo: eu tenho que falar com alguém, senão eu vou explodir. E eu telefonei para um amigo, e o celular dele deu caixa de mensagem. Já lhe aconteceu isso? Tem certas pessoas que têm celular para manter desligado, só para dizer que tem? Liguei para um segundo, e a esposa atendeu. Ele saiu e deixou o celular em casa. Liguei para um terceiro, chamou, e ele não atendeu. E eu dei um tapa na cama que eu estava sentado, disse: eu tenho que falar com alguém. Na hora, o Senhor me disse: conversa comigo. Mas eu estava chateado, eu quis esbaldar, eu estava nervoso. Eu disse: tá, Jesus, eu converso contigo, eu preciso conversar com alguém que eu veja aqui perto de mim. Irmãos, não passaram 3 minutos, eu senti uma presença tomar conta do meu quarto. A sensação que eu tinha era que cada partícula de ar estava ocupada por essa presença. Eu tive a sensação que o colchão da cama mexeu. Sabe quando alguém senta, que o colchão cede? A sensação que eu tinha é que alguém sentou, e eu tive vontade, mas não tive coragem de estender a mão para ver se eu sentia na ponta dos dedos. Mas a presença era tão grandiosa, tão gloriosa, tão real, tão cheia, que eu não senti coragem de estender. Como se ele dissesse: não precisa estender o braço, eu estou em qualquer espaço para que lado você se mover, porque o Espírito de Deus habita em nós. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo está sempre
em você. Em você. Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o teu Espírito habita em mim. Já percebeu que quando você peca, faz uma besteira, dá uma tristeza violenta na alma? Você vai para o culto, o poder de Deus desce, do seu lado um chora, do outro lado um aplaude, atrás um fala em línguas, na frente o outro está derramando, e você está travado e não consegue sair do lugar. A Bíblia chama isso de tristeza segundo Deus. É o Espírito Santo quem opera essa tristeza no crente. Para quê? Para que ele vá ao caminho do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. Isso é obra do Espírito Santo. Já percebeu que quando você vence uma tentação, depois você vira gigante? Dá uma ousadia. Você fica parecendo um menino pulando naqueles brinquedos de pula-pula, que chama aqui também, de pula-pula. Se Satanás se manifestar, você está ousado, você diz assim: sai da frente, infeliz, eu venci a tentação. Essa alegria é o Espírito Santo quem produz dentro de nós, quando vencemos uma abordagem do adversário. Ele está em nós. Ele habita em nós, presente em nós. Diga amém. O Espírito Santo está em nós muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. Primeira marca da verdadeira igreja, já estou concluindo, a presença de Jesus. A segunda marca de uma igreja, a operação do Espírito Santo. Terceira. Posso falar a terceira? Vale a pena congregar numa igreja se Jesus congrega nela. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Jesus congrega com a gente. Aleluia. Deputado fulano de tal congrega na minha igreja, sabia? E Jesus? Congrega lá também? Você sabe quem é o pastor da minha igreja? O pastor da minha igreja é seu fulano, e Jesus congrega lá? Segunda marca de uma igreja, a operação do Espírito Santo. E a terceira marca de uma igreja, Deus fala nela. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, versículo 17: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não fica numa igreja onde Deus não pode falar. A palavra precisa ser ministrada. Numa igreja onde a palavra de Deus é cesseada, onde a voz de Deus não é proferida, onde a profecia das profecias é ignorada, a sua vida vai ficar raquítica. Deus ainda fala. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus ainda fala. Eu ouvi um pregador um dia e ele se empolgou, porque é perigoso, o microfone empolga, quem prega sabe disso, o microfone empolga, e o pregador disse: Deus vai começar a usar a jumenta. Eu disse: lá na minha cidade não. A única vez que Deus permitiu a jumenta falar foi porque o profeta estava desviado. Jumenta só fala em monverno se os profetas daqui desviarem todos. Você não vai permitir isso, vai? Não permita, permaneça na presença de Deus, porque Deus vai continuar lhe usando. Ele usa cada um que ceder-lhe o corpo para que ele fale por nosso intermédio. Deus fala. E quando ele fala, ele cumpre o que diz, porque ele é Deus. Eu gosto de algumas citações de Balaão, estava desviado, mas tem umas citações de Balaão que são célebres. E uma delas é essa: Deus não é homem para que minta. Números 23, 17.
nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, o fará, e tendo prometido, o cumprirá, ou fará acontecer. Você tem de Deus uma palavra? Você tem de Deus uma promessa? Deus disse algo ao seu respeito, a respeito do seu futuro? Deus disse algo acerca do seu casamento, acerca do seu filho, acerca do seu trabalho, acerca da sua volta para o Brasil ou da sua permanência nos Estados Unidos? O que Deus disse, Ele fará cumprir. Fica de pé, por favor. Deus não fala de brincadeira. Posso descer aqui, por favor? Deus não fala de brincadeira. No ano de 1991, meu pai era pastor de uma cidadezinha de 8.000 habitantes, no final da Bahia. Só havia um ônibus por semana para a capital. E o Senhor levantou uma irmã e disse assim comigo: eu vou te tirar daqui e vou te colocar sentado entre príncipes. Ora, quando terminou a profecia, um amigo meu, tá? Tem um amigo que só a misericórdia. O amigo disse assim: tu acredita que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar? Disse, bom, se Ele falou, Ele vai fazer. No ano de 2003, eu estava no maior centro de convenções do Rio de Janeiro, Rio Centro, para pregar na convenção internacional da DONEP. Na hora da pregação, antes que eu me levantasse, o presidente da DONEP apresentou um príncipe vindo de uma corte no continente africano, trazendo uma delegação africana. O príncipe ficou em pé do meu lado direito, vestido a caráter, enquanto a multidão de 15.000 pessoas o aplaudia. Quando terminaram de aplaudi-lo, os mestres de cerimônias pediu que ele permanecesse em pé e apresentou um príncipe que veio de uma corte na Europa, trazendo uma delegação europeia, e eu não sabia que eu estava entre eles dois. E o príncipe da Europa ficou em pé do meu lado esquerdo. Enquanto a multidão aplaudia os príncipes, Jesus falou comigo: eu te disse que iria te colocar sentado entre príncipes. Eu cumpri a minha palavra. Provoca seu vizinho aí, por favor, e diz para ele assim: Deus cumpre o que diz. Deus cumpre o que diz. Chora, manahai de leva chorianda lagar. Se Deus falou com você, esquece as circunstâncias. Esqueça o que está acontecendo contigo, se firme no que Deus lhe prometeu. Esqueça dos comentários em torno de você e ao seu respeito. Fica firme no que o Senhor disse. Basta o que Deus disse. Vou orar contigo. Mas eu lembro agora de um episódio que eu li certa feita de uma criança viajando de avião. E quando as crianças embarcam, normalmente as companhias oferecem um caderno de colorir, para a criança brincar e entreter e não perder a paciência. E a criança desceu a mesinha e começou a pintar o seu caderninho, mas de repente a chefe de cabine anunciou que todos deveriam colocar-se em posição de impacto, porque a aeronave estava com um problema e o piloto teria que fazer um pouso de emergência. Um aviso desse, a 30.000 metros de altura, irmão, dá um choque no rim, uma tremedeira na sobrancelha. Todo mundo se encurvou e cada um começa a clamar seu santo e pedir a seu Deus. E o menino com a mesinha aberta, pintando o desenho, nem aí para o avião que ia cair. A aeromoça chegou e viu o menino lá com a mesinha estendida e disse para ele assim: meu filho, fecha essa mesa. Está todo